Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A revista da Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus, a revista dos adultos do quarto trimestre de 2024, nós temos hoje a lição 9, que será ministrada no dia 1º de dezembro de 2024. O título é Promessas para Pais e Filhos. Estamos estudando as promessas de Deus. A própria revista diz as promessas de Deus. E o tema esse domingo é Promessas para Pais e Filhos. Texto áureo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. A leitura diária na segunda, os filhos são presentes de Deus para os pais. Na terça, os pais devem instruir os filhos no temor do Senhor. Na quarta, cuidando dos filhos com a palavra de Deus. Na quinta, pais e filhos devem se alegrar na igreja local. Na sexta, a promessa do derramamento do Espírito Santo aos filhos. No sábado, a família cristã como um lugar de proteção aos filhos. Leitura bíblica em classe, Salmos 127, versículo 3 a 5 e Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Salmos 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. No plano de aula, nós vamos ler na revista do professor algumas informações importantes. A introdução. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito das promessas de Deus para os pais e filhos. Sabemos que os filhos são presentes de Deus, embora a criação deles envolva desafios e responsabilidades. O Senhor deixou em sua palavra preceitos que, se seguidos pelos pais e filhos, vão garantir relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. Apresentação da lição. Objetivos da lição. 1. Mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Esse objetivo aqui é do item 1. O item 2. Conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E o 3. Compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Motivação. Os pais são os primeiros referenciais que as crianças têm a respeito de Deus. É deles a responsabilidade e o compromisso de ensinarem os filhos os preceitos do Senhor. Assim, a família deve ser um refúgio e abrigo para os seus membros. Princípios relacionados em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33 e capítulo 6, versículos 1 a 4. Princípios para os maridos: amar a esposa. Princípio para as esposas: honrar, ser submissa ao marido. Princípio para os filhos: obedecer aos pais. Princípios para os pais: não provocar os filhos. Conclusão da lição, aplicação. Jesus Cristo veio ao mundo e nasceu em uma família. Deus escolheu Jesus
Deus escolheu para Jesus pais piedosos que saberiam dar uma boa educação a ele. Lucas fala a respeito do desenvolvimento de Jesus e mostra que ele teve uma excelente educação que lhe proporcionou isso. Precisamos de pais como José e Maria em nossos dias, pais que levem seus filhos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Agora vamos para os comentários da revista dos alunos. Palavras-chave: pais e filhos. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Item 1, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico dos Salmos 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmos 127, versículo 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. 1.2, um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. 1.3. Mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículos 3 e 4. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Sinopse 1. Os filhos são herança do Senhor e galardão. Salmos 127, versículo 3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor.
Auxílio Bíblico é um comentário que está na revista do professor, não tem na revista do aluno. É importante ouvir. Sem ignorar as alegrias, recompensas e aqueles momentos super especiais que os filhos proporcionam, é importante reconhecer que as tarefas diárias dessa função podem ser um trabalho pesado. É importante reconhecer que as tarefas diárias dessa função podem ser um trabalho pesado. Lavar pilhas de roupas, passar, dobrar, limpar, comprar, cozinhar, transportar, ser um juiz, técnico, encorajador, conselheiro, policial, continuar sendo diplomático, amável, misericordioso, animado, responsável, equilibrado e são. Todos os dias, realidades incessantemente repetitivas, como todas estas, e há mais, podem fazer com que os pais de hoje se sintam presos e esgotados. Ser pai e mãe não é algo que simplesmente acontece depois que você tem um filho. É um absurdo pensar que depois do nascimento de um filho você automaticamente é um bom pai e uma boa mãe. Da mesma maneira como pensar que ter um piano automaticamente faz de você um bom músico. Há uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos, muito mais do que a maioria das pessoas jamais saberá. Entre os dizeres eloquentes das Escrituras, há um tratado extraordinário sobre o papel dos pais. Ele é, ao mesmo tempo, profundo e prático, cheio de sábios conselhos e forte encorajamento. Deus valoriza os pais que dão ao seu lar, aos seus filhos, a prioridade que ele merece. Item 2. O cuidado dos pais com os filhos. 2.1. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, versículo 1. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Item 2.2. Prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide de sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre o assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Prioridade número 1, o cônjuge. Número 2, os filhos. Número 3, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Número 3, 2.3. Disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência e responsabilidade nos filhos.
É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Então vamos ler de novo aqui. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado, quer dizer, um contraponto, né? Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Então tem que ter disciplina, a correção, né? Aquela rigorosidade de obediência, mas também deve ter, por outro lado, o carinho, o afeto. Sinopse 2. Os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. É o culto familiar, né? O culto familiar é interessante, pelo menos uma vez por semana. Auxílio bíblico. A ordem do Senhor aos israelitas era para que estes priorizassem a educação. Os pais tinham a responsabilidade de contar e ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo e a história de Israel. Assim, os filhos, mediante o testemunho dos pais, conheceriam a Deus e aprenderiam a temê-lo. Olha que interessante, os pais tinham responsabilidade de contar e ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo e a história de Israel. Isso se chama história oral, né? Aquela história que vai sendo passada, que vai sendo contada para as gerações. Aí tem a história oral, é muito bom, interessante, que ela também seja registrada por escrito, né? Porque por mais que a história seja oral, com o passar dos anos, das gerações, sempre vai, algum detalhe vai caindo no esquecimento. Então, havendo os registros, isso ajuda a manter a história. Mas aqui é mais a história oral mesmo, né? Mas é importante sempre registrar também. No escrito, né? Assim os filhos, mediante o testemunho dos pais, conheceriam a Deus e aprenderiam a temê-lo. No livro de Josué, lemos a respeito do memorial erguido com 12 pedras retiradas do rio Jordão. Até mesmo porque, por causa disso, Deus, ele várias vezes falava, né, com os profetas, escreve isto no livro, não é? Para que ficasse registrado, não apenas na história oral. Em um Novo Testamento, as sinagogas também eram um centro de instrução, onde os meninos judeus aprendiam a respeito da lei. Mesmo havendo essas escolas, a educação no lar era prioritária. Jesus, como menino judeu, provavelmente participou do ensino nas sinagogas, pois seus pais cumpriam os rituais judaicos. Em sua pré-adolescência, Jesus já sabia de cor a Torá, chegando a confundir os doutores no templo. Em o Novo Testamento, vemos que a educação começava no lar, passava pela sinagoga e se fortalecia no templo. Na atualidade, a escola dominical é a maior e mais acessível agência de ensino religioso das igrejas evangélicas. Ela auxilia no ensino à compreensão das Sagradas Escrituras. Porém, a escola dominical não pode ser a única responsável pelo ensino bíblico, pois ela é uma parceira auxiliadora. Claro que os pais têm a sua responsabilidade de trazer o ensino, né? Mas nós temos a escola dominical na igreja, a escola bíblica, os cultos de ensino, os pregadores que quando pregam, né, se eles trouxerem uma mensagem organizada, substancial, eles também trazem um ensinamento. Aprende-se muito ouvindo uma boa mensagem.
uma mensagem fundamentada na Bíblia, principalmente se for aquele sermão expositivo, né? Aquele sermão textual, expositivo, que você vai lendo e vai discorrendo nas escrituras. E tem os estudos bíblicos também, e a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um verdadeiro seminário, né, irmãos? A pessoa, às vezes, por algum motivo, não pode fazer um seminário, não pode fazer uma faculdade de teologia, por diversos motivos que sejam, quaisquer motivos que sejam, porque trabalha de manhã, de tarde, de noite, porque tem que trabalhar, tem que cuidar da família, porque mora numa cidade que não tem faculdade, qualquer que seja a razão, se ela estiver com essa revista aqui, esse currículo aqui, irmãos, traz muito conhecimento. Muito conhecimento. E convidamos você que não conhece ainda, a buscar a playlist do nosso canal para conhecer ali os temas que nós trabalhamos e que nós estamos tentando desenvolver, porque o leque está tão amplo que às vezes não consigo abarcar todos os temas, mas eu vou tentar me organizar para isso, porque é importante trazer esses estudos bíblicos, isso é importante para que o povo cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Mas no foco da lição aqui, nós temos que a escola dominical é um culto muito importante. Certa vez, um pastor falou assim, se eu tivesse que escolher um culto para ir, se eu pudesse ir somente um culto na semana, se eu tivesse que escolher um culto só na semana, eu escolheria o culto da escola dominical, porque na escola dominical a gente estuda a palavra de Deus. Eu achei aquela palavra fortíssima e eu aprendi, e realmente é verdade. A escola dominical é muito importante. Você quer crescer no conhecimento, meu irmão, minha irmã? Seja frequente na escola dominical. Eu já falei isso aqui, né? Por exemplo, isso aqui é a revista de adultos. Vamos supor, aí você está na revista de adultos. Vamos supor, por que você não comprou uma revista de jovem também? É interessante. Você vai e vai estudar a lição dos jovens. Estuda sozinho, só para você. Mas você pegar uma lição de uma revista de jovem, uma revista de adulto, você está tendo uma carga doutrinária extraordinária. É um verdadeiro seminário teológico mesmo, meus irmãos. É interessante fazer isso. Você pega a revista da escola bíblica, é dos jovens, tudo bem. Mas o conteúdo que está ali você vai aprender e você vai só crescendo no conhecimento. É um recurso. Estudar as revistas da escola bíblica é um recurso. Pegar as revistas antigas e começar a estudar, né, com calma, né? Não é ficar o dia todo lendo a revista. Mas uma vez por semana você lê uma lição de uma revista dos adultos e lê uma lição da revista dos jovens, por exemplo. Você já estudou 2 lições, né? E com conteúdos importantes. Mas igual falou aqui, na atualidade a escola dominical é a maior e a mais acessível agência de ensino religioso das igrejas evangélicas. Precisamos valorizar a escola dominical. A escola bíblica, né? Item 3, bênçãos, pais e filhos. 3.1, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2,8, olha só, promessa para os filhos. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E nós estamos incluídos aqui, né, irmãos? Quanto tempo depois que Pedro falou isso, hoje o Senhor nos chamou. A promessa está para nós também. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos.
Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. 3.2 Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que a nossa família e os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. 3.3 Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Sinopse 3. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Revisando o conteúdo. Número 1. Como os filhos são qualificados no Salmo 127? Os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127, versículo 3. Pergunta número 2. O que pode promover um ambiente em que pais e filhos cresçam juntos na fé em Cristo? A parceria em amor e a disciplina, aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Número 3. Qual é uma das principais responsabilidades dos pais com os filhos? Uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Número 4. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o quê? É o contraponto, né? Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o elogio e o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Número 5. Na família, o que os pais devem garantir para os seus filhos? Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Assim, irmãos, nós concluímos a lição 9, que fala sobre as promessas para os pais e filhos. Compartilhe a lição com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.